é a régua que a gente deve usar para medir a sociedade? Qual é o princípio fundamental, o jeito que nós vamos medir e analisar argumentos que a gente precisa usar para organizar as nossas interações entre pessoas? Porque tem 3 de maneira geral, ok? Tem o que é certo e o que é errado, o que é eficiente e ineficiente, e o que é conveniente e inconveniente. A enorme maioria das pessoas defenderia que a sociedade deve ser organizada pelo que é certo e pelo que é errado. Mas, curiosamente, não é assim que a nossa sociedade é organizada. A nossa sociedade é organizada pelo que é mais eficiente e, em grande parte, pelo que é mais conveniente. Mas as pessoas não percebem essa contradição. Exemplo. Eu chego pra você e falo, ok, seguinte, imposto é roubo e o Estado é uma gangue de criminosos, que é uma galerinha que não foi realmente eleita pela maioria das pessoas. Você não consentiu com essa união política, você não consentiu com a enorme maioria dos políticos que mandam na sua vida, você não consentiu com essa união política constitucional, nem com esse território, nem em algum momento da sua vida você autorizou que sequer essa estrutura mandasse na sua vida ou invadisse a sua propriedade. Entretanto, ela faz isso. Ela invade a sua propriedade, ela manda na sua vida, ela toma parte da sua produção sem o seu consentimento e ela cria dívida em seu nome que vai ser pago pelos seus filhos que ainda não nasceram, muito menos votaram, para sequer consentir com isso. Então isso é imoral, é errado, é uma infração dos direitos naturais, isso não deveria existir. E o que a gente deveria fazer é se organizar numa sociedade onde as pessoas são tratadas como pessoas, elas são donas delas mesmas, elas têm os seus direitos naturais, a sua vida, liberdade, propriedade, busca de felicidade. Elas são seres adultos. E tudo que vai ser feito com elas, seja com o corpo delas ou com a propriedade delas, deve ser consentido por elas. E nós devemos ser uma sociedade que se organiza ao redor de, antes de qualquer coisa, evitar a agressão entre indivíduos. E em cima dessa base, nós vamos construir alguma sociedade. Qual eu não sei. Você fala isso para a pessoa. O Estado é errado e uma organização que eu acabei de descrever. Você não vai gostar da palavra, mas se chama anarquia, libertarianismo, ou anarcocapitalismo, ou sociedade livre, ou sociedade, se você quiser, ou sociedade humana, ou humanidade, também se pode usar esse termo. São sinônimos, em grande parte. Se você falar, ó, o Estado é errado e essa sociedade libertária é certa, o cara vai falar, mas não é eficiente, né? Porque como é que ia ser? Eu não sei. Então pode ser que seja ruim. Então se for ruim, pode ser pior do que é hoje. Eu acho que pode ser pior. Então, como é mais eficiente a gente ficar nessa organização de escravidão política moderna do que a gente estar livre e não ter uma organização de escravidão política, eu acho que a gente devia ter escravidão política. Pessoas seriamente defendem esse argumento. De uma maneira ou outra, você acaba conseguindo encaixar o argumento dentro disso. Ou pior, você vai ouvir um argumento ainda mais bizarro, mas que frequentemente é jogado contra o libertarianismo. Eu acho bizarro que isso sequer seja considerado como um argumento sério por mais que 5 segundos. Que o cara falou, ele não vai ser muito conveniente, porque olha só. A gente já tem meio que a organização como é hoje, certo? E mudar isso ia ser um puta trampo. Ia ser muito difícil, a gente ia ter que refazer muitas coisas, repensar, inovar, inventar novas coisas. A gente vai ter que resolver problemas muito complexos, de maneiras que a gente não sabe muito resolver ainda, e pode dar errado por um tempo, antes de dar certo, e vai ser muito trabalho. Sério, vai ser muito difícil, e vai ser muito inconveniente para a maioria das pessoas. Então vamos não fazer isso. Vamos deixar como está agora, porque como está agora é mais conveniente. Isso é seriamente tido como um argumento hoje. Você chega para uma pessoa e fala, você acha que a sociedade deve ser organizada ao redor do que é certo ou que é errado, ou do que é conveniente ou inconveniente? Ela vai olhar para você e falar, do que é certo e que é errado. Tem certas coisas que estão erradas. São imorais, são indefensáveis, não deveriam existir. E a gente tem que tirar da sociedade as pessoas que fazem isso. E criar meios de nos proteger das pessoas que fazem isso. Assalto, estupro, homicídio, fraude. Tem que criar estruturas para evitar isso, sim. Aí você fala, ok, o Estado é o maior ladrão do mundo. E a maior gangue criminosa do mundo são os governos. Imposto é roubo e o Estado é uma gangue. Então a gente devia se livrar do Estado. E a pessoa vai achar isso meio... Hã? Não, mas olha, eu tô dizendo que o Estado é objetivamente imoral e que a gente tem que tirar isso. Mas tem gente que resiste a esse argumento. Eu entendo, tudo bem.
Ninguém é obrigado a pensar nisso filosoficamente, no ponto mais fundamental. Mas o que eu acho engraçado é que tem gente que realmente tenta contra-atacar o argumento do certo e errado com o argumento eficiente ou com o argumento conveniente. E isso são 90 e porrada por cento das tentativas de resposta a libertarianismo ou anarcocapitalismo. Porque a outra posição... Você pode... Porque, no fundo, o argumento conveniência é o argumento de eficiência. Eu só quero separar um pouco só para ridicularizar o argumento conveniência a mais. Porque imagina que alguém vai tentar usar esse argumento para defender a escravidão. Você fala, escravidão é objetivamente errado, é imoral, é indefensável, nós estamos tratando pessoas como propriedade, está errado, vamos parar com isso. Alguém fala, não, mas que vai ser um trampo, cara. Porque, olha... Você tem todas as pessoas que estão acostumadas hoje, os escravos que estão acostumados com isso, a galera que está acostumada a escravizar e eles estão acostumados com isso. E a gente já construiu toda a nossa sociedade ao redor. E mudar isso vai demorar muito, cara. E vai dar uns problemas, porque daí você vai ter as pessoas que eram escravizadas, elas vão ficar meio ressentidas. E você vai ter os antigos mestres de escravos, eles vão ficar meio chateados também. Então, deixa. Um cara desse ia apanhar na rua. Talvez fosse apanhar mais, a gente pode fazer esse debate, alguém chegasse e falasse, não, na verdade, o problema da escravidão não é escravidão, mas é maus tratos. Que é exatamente o argumento de imposto não é roubo, é só que ele é mal gasto. Não é que assim, eu estou sendo forçado a dar parte do meu trabalho mediante a ameaça de violência, morte, prisão ou multa. Não é isso. É só que depois que a pessoa me assalta, ela gasta isso mal. Esse é o mesmo argumento que alguém que fala, olha, o problema da escravidão não é escravidão, é maus tratos. Porque se a gente tivesse melhores tratamentos dos escravos, uma comida um pouco melhor, plano de saúde, FGTS, uma aposentadoria, assim, depois dos 65 anos o escravo para, imagina, vai ser legal. Pode ser, sabe? E a gente mantém eles lá porque é mais economicamente eficiente assim. Porque se a gente tivesse que pagar eles, ia subir o preço das coisas e não ia ser muito legal isso. Então deixa assim, sabe? Vamos ter esse debate. Quem apanharia mais na rua? O cara que faria um argumento eficientista em defesa da escravidão ou de conveniência? Não sei, mas esse debate seriamente já aconteceu. E o lado abolicionista ganhou, óbvio. Como o lado do libertarianismo um dia vai ganhar também. E vai precisar de vigilância eterna para continuar ganhando, né? Não basta ganhar e ir embora. Mas enfim. Curiosamente, esses argumentos são frequentemente usados contra o libertarianismo. E eles são mesmo... O outro argumento que você pode fazer é um argumento que eu realmente acho... Não, pera, sério? Que é o argumento de não, o Estado não é mau. O Estado não é objetivamente imoral. Ele emerge de uma organização... Animais também têm status. Eles também têm estruturas de poder entre um e entre outro. E um macho manda no grupo e acabou, é assim. Então, sabe, eles também fazem estupro. Então a gente também deveria aceitar isso, sabe? É um argumento fantástico, mas de fato tem gente que tenta... Porque, na verdade, esse é o argumento mais absurdo, mas seria o único argumento correto. Que é falar, não, vamos discutir a moralidade disso ou não. Vamos discutir se isso é certo ou não. Se isso é objetivamente certo ou não. Se isso é uma escravidão ou não. Eu não acho que esse ponto é minimamente defensável, mas pelo menos alguém tenta. Sabe, alguém tenta falar, não. Na verdade, essa estrutura é boa. Então, pelo menos você está tentando defender alguma coisa boa. Você não está tentando dar uma desculpa para algo ruim. Dizendo assim, é ruim, mas é um mal necessário. O argumento mal necessário é um argumento eficientista. É mais eficiente que a gente tenha certas coisas imorais na sociedade. Entendeu? A gente precisa de uns assassinatos de vez em quando, entendeu? Senão a galera se folga, sabe como é que é? É mais ou menos esse argumento, só muda de estrutura um pouquinho. Curiosamente, a maioria das pessoas, sem saber que o assunto é libertarianismo ou anarcocapitalismo, vai falar, não, a sociedade deve sim ser organizada pelo que é certo ou pelo que é errado. Mas a doutrinação estatista é tão profunda, é tão enraizada na cabeça das pessoas, eu não diria que é natural, mas é enraizado, porque é aquela coisa, nossos descendentes achavam isso certo, os nossos ascendentes, os nossos antepassados, achavam isso certo e passou a ser esse comodismo e a gente cresce nessa estrutura e acha que é normal, certo? Então, uma mulher que cresce num país em que mulher apanha, em muitos casos começa a achar que isso é normal. Não, a mulher apanha mesmo. Normal, ué. Todas as mulheres que eu conheço apanham. Você vai querer me dizer que não tem que apanhar? Como é que você vai botar ordem na casa então? Sabe? Isso pode acontecer. Então a gente tá meio que preso nessa mentalidade. É como a galera que falou, assim, que ousou alguns séculos atrás, falar...
Mulheres não são realmente propriedade, elas são pessoas. E alguém tentou defender. Não, mas como ficaria família se mulheres fossem pessoas? Alguém tentou, não, mas é que teria um abalo social muito grande. Alguém tentou realmente defender isso, assim como tentaram defender a escravidão. E ainda tentam usar esse tipo de argumento para defender o Estado, que eu acho fantástico. A maioria das pessoas escolhe sim uma sociedade definida pela ética, mas suspende isso em relação ao Estado. Como é que você chama uma crença não racional, onde você suspende o seu raciocínio, onde você tem toda uma base filosófica, você fala, não, vamos parar de fazer isso e vamos acreditar em uma coisa, embora a gente saiba que isso factualmente é incorreto. Embora a gente não tenha nenhum argumento lógico para defender isso, como é que você chama isso? E é por isso que o Paulo Cogos, isso foi inspirado por uma coisa que o Paulo Cogos falou, que ele falou, todo argumento contra o Estado é um argumento teológico. Não é um argumento lógico, não, um argumento teológico pode ser lógico. Sei lá, eu não manjo de teologia o suficiente pra falar disso, tá? Desculpa. Mas não é um argumento assim, científico, não, é um argumento teológico. Você tem que tirar a religião do Estado de dentro da cabeça do cara. Porque é uma fé. Apesar de evidências, apesar de argumentos, apesar de nada, é uma fé de que aquela estrutura tem que existir mesmo sendo imoral. Esse é o fundamento do Estado que a gente tem que quebrar. Essa é a contradição que a gente tem que expor nas pessoas. Você acha que certo é certo? Sim. Então por que você defende o Estado? Me responda isso. A maioria das pessoas não é confrontada com essa dúvida e ela precisa ser colocada com mais força. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.